Olá, gente! Vamos gravar mais um vídeo para o canal e hoje eu vou tentar ser breve, tá bom? E eu anotei 10 coisas, é quase 11, né? Que eu aprendi lendo a Bíblia e pesquisando, tá bom? Algumas coisas eu aprendi lendo a minha Bíblia, eu leio no meu quarto, tá? E outras coisas pesquisando na internet. Mas as que eu vi pesquisando, gente, eu primeiro oro, tá? Eu não sou aquela pessoa que sai seguindo todo mundo, tá? Já fui assim, hoje não sou mais. Esse negócio de porque tem um vídeo na internet, porque todo mundo acredita daquele jeito, porque os rabinos falam daquele jeito, porque os pastores, os grandes teólogos falam, porque pesquisaram, porque não vou nessa não, tá bom? Não vou de jeito nenhum. E eu aconselho você não fazer isso. Não saia seguindo todo mundo, acreditando. Tenha muita paciência. Não tenha medo de questionar. Não é pecado questionar. E mesmo porque essa Bíblia que a gente tem na mão, gente, que a gente compra aí normal, ela é uma Bíblia adulterada. Muita coisa nessa Bíblia que foi traduzida para o português atrapalhou o entendimento. Às vezes uma palavra, né, que você lê no hebraico, você consegue entender totalmente diferente todo o texto, né? Aí tem também os erros de tradução, tem a maldade do homem aí, né, que já foi colocado errado de propósito, né? Porque diz que a Bíblia é a boca de Deus. É assim, a Bíblia é a boca de Deus. Eu acredito na Bíblia, tá? A mensagem do Eterno tá dentro dela e quando saiu, veio dele, veio pura. O negócio é quando passa pelo homem, já não é a mesma coisa, né? E ao longo desses anos todinhos, eu acho que a gente tem que ser muito ingênuo para achar que tudo que está na Bíblia foi Deus que colocou e a gente tem que seguir cegamente, sem questionar, tá bom? E deixando claro também que eu posso estar totalmente errada. Eu não sei mesmo, eu estou lutando para aprender, certo? Então, a primeira coisa, eu aprendi isso no judaísmo ortodoxo, tá? Eu hoje sou uma pessoa, gente, que eu não tenho uma religião, tá bom? Mas eu ouço todo mundo, eu ouço pastor, poucos pastores hoje, viu? Porque esses pastores aí não tá com nada não, gente, pelo amor de Deus. Gosto de aprender com o judaísmo ortodoxo, tenho também, eu acho que é nazareno, ou o judaísmo messiânico, que eu mais gosto é o messiânico. Mas eu ouço eles com o pé atrás, tá? Com muita calma, analisando tudo que eles falam, vou orar, vou buscar outras fontes. É assim que funciona comigo a coisa hoje. Porque tá difícil, tá muito difícil a gente descobrir a verdade, tá certo? Então, eu aprendi com os judeus, eu achei isso maravilhoso e concordo plenamente com eles, né? Que é assim, quando a gente, por exemplo, os 10%, que é aquele dízimo que a gente tem que separar, por exemplo, eu não frequento igreja, mas a gente tem que tirar, né, para ajudar aquela pessoa que precisa mais que nós, tá bom? Eu não levo para a igreja. E se eu voltasse a frequentar a igreja, eu jamais deixaria de tirar da minha casa, da minha família, deixar faltar um remédio para um familiar meu ou um vizinho, para ir levar para o pastor pagar a conta de luz e de água. Porque a fome do meu irmão, a saúde dele, a dor dele que está perto de mim, é muito mais importante do que um templo de pedra, tá bom? Então é assim, quando do judaísmo ortodoxo é desse jeito. Eu acho que os outros judaísmos também é assim, tá? Se eu deixo de, por exemplo, tem um familiar meu está desempregado, está passando fome, necessidades, ou tem um vizinho, primeiro é de dentro de casa para fora. Dentro de casa tá tudo certo, tá todo mundo trabalhando, eu procuro o próximo de mim, até tipo vizinho, sabe? E aí a gente vai vendo para ajudar. Quando a gente deixa o nosso familiar em casa, sem ter o que comer, sem um remédio, ou um vizinho que a gente sabe que está desempregado, para ir ajudar alguém distante, como por exemplo mandar para a África para matar a fome das crianças, sendo que do lado eu sei que tem alguém perto de mim, isso é hipocrisia.
e é pecado. Eu gostei muito disso e eu concordo plenamente, né? Eu fiz muito isso porque eu fui ensinada na igreja que não interessa o que aconteça na minha casa, se eu tenho comida, se eu tenho dinheiro para pagar aluguel, se a minha família está doente, eu tenho que pegar o dinheiro e levar para o pastor, fazer o que ele quiser lá, né? Porque eu entendia desse jeito e eu, por medo, quantas vezes eu tive a necessidade na minha casa, a minha filha pequena estudando, e eu levar o dinheiro, né? E eu precisava tanto desse dinheiro para levar para a igreja. Rapaz, que maldade que essa gente faz. Para eles andar de jatinho, passar por cima da cabeça do povo, para ir pagar a conta de luz. Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar que eu fico muito revoltada. Então isso eu aprendi, foi um aprendizado muito bom e eu concordo plenamente. E eu fiquei feliz em saber disso. A segunda coisa... Ai, essa aqui vai doer. Mas, gente, é desse jeito, tá? Eu acho que o evangelho está precisando de coragem, de pessoas para falar. Porque se a gente ficar com esse negócio de ficar cheio de dedo e não falar a verdade, ficar comendo pelas beiradas, já tem gente demais fazendo isso, tá? Então eu vou falar a verdade, né? Já tem gente demais aí anunciando vitória, dizendo que o povo vai comer o melhor dessa terra todo dia, dizendo que essas coisas nada toda, tá bom? E esse tipo de gente não falta mais. E eu não quero fazer parte disso, não. E depois Deus, quando ele me chamou, foram 3 coisas que ele deixou clara para mim e eu anotei num caderno. De vez em quando eu dou uma olhada lá para eu não esquecer. A primeira, não perder o foco. Porque eu perco o foco muito fácil. E eu percebi que muita gente perde o foco muito fácil. Às vezes começa muito bem e daqui a pouco vai tomando outro rumo. Às vezes por causa de dinheiro que começa a entrar e ele se perde no meio do caminho. Daqui a pouco está elaborando vídeos, mensagens para agradar o ego do povo, né? Para falar para eles que todo mundo tem inveja dele e que aquela coisa nada toda. E atraindo milhões de pessoas para si mesma e dizendo que está atraindo para Deus. Certo? Então é isso. Eu percebi, isso aí eu percebi muito bem. E se você se afastar um pouco, orar, você também vai notar isso, tá? Que as entidades das religiões afro trabalham mais dentro do cristianismo do que a gente imagina, tá bom? Inclusive dando mensagens que não é mentira não, é verdade. É verdade, tá? E eles trabalham muito. E eu não estou falando só dessas igrejas onde o povo fica rodopiando, não. Não é só não. Então tu toma cuidado com essas coisas se você não gosta, tá bom? Se não é a tua intenção a ficar falando com entidades. Cuidado também com essas vozes na tua cabeça. Tem gente que é o dia e noite com a voz na cabeça, Deus falando bobagem, às vezes a vida dos outros, né? Falando das relações íntimas do vizinho ou da família. Eu não sei para que Deus vai ficar fazendo isso na cabeça do povo. E toma cuidado com isso, tá bom? Faz prova de Deus quando você estiver aí com muita falação na tua cabeça, né? O tempo todo. E cuidado com os sonhos também, porque muitos não são de Deus. Não são mesmo, tá? Que Jesus não é o Filho de Deus. É verdade. Eu creio no Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade, mas o nome dele não é Jesus. Não é. Até hoje eu ainda tenho dúvidas sobre o nome, é por isso que eu uso muito, assim, o Filho do Criador, o Filho de Deus, porque eu ainda tenho dúvidas sobre o nome. Agora, o nome que não é, que eu tenho certeza, é Jesus. Eu fiz prova para Deus, eu tive uma visão e ele me mostrou que realmente o nome Jesus, esse ser Jesus, que todas as religiões seguem, não é só o cristianismo, o catolicismo, todo mundo segue, não é o filho dele, tá bom? Ah, mas em nome de Jesus, quantas vezes eu expulsei demônio? Não é o Filho de Deus. Agora tem uma coisa, quando a gente é inocente e não sabe, Deus trabalha até em nome do Jesus. Assim como, você já viu pessoas dizendo que já foi curada em nome de Nossa Senhora?
Você que é evangélico acredita que Nossa Senhora cura uma pessoa, mas ela é curada mesmo, porque ela é, na sua inocência, ela acredita que Nossa Senhora, e se a, curou ela, tá? Ou Padim Padecício, sei lá, às vezes ela chora e diz, me curou, tá bom? Não é diferente, não é diferente para todo mundo, certo? Bom, que adorar o Filho de Deus, ainda que seja o verdadeiro, é idolatria. Não é certo adorar o Filho, só o Pai pode ser adorado, tá bom? Ah, mas está escrito não sei aonde, em Mateus, e Marcos, ou Jeremias, ou Isaías falou. O Eterno disse que só ele devemos adorar. O próprio Deus falou. E o Filho dele, o verdadeiro, também disse, só a Deus, só o Pai adorará. Então não importa para mim o que está escrito em outra parte da Bíblia, quem foi que falou. Para mim, os dois ter falado, o Pai e o Filho, é suficiente. E eu fiz prova com Deus, eu gravei um vídeo, ainda está no YouTube, tá? Falando sobre isso, certo? Tá. Que o povo evangélico, que desde criança, quando eu frequentei o cristianismo, diz que substituiu o povo de Israel. Isso não é verdade. Que também o filho não é verdade, embora muita gente evangélica faça parte. Quando Deus olha lá de cima, ele procura o seu povo israelita, tá bom? E onde é que está esse povo israelita? Está espalhado pelo mundo, está em várias religiões, inclusive as afrodescendentes, essas religiões afro, e também no cristianismo, no espiritismo, no catolicismo. Quer dizer que esse povo todo será salvo? Não, nem todos serão salvos. Muitos são purificados, às vezes, no leito, e Deus salva no último momento. Outros serão purificados na grande tribulação, né? E vão ser salvos. Tem gente que só vai conseguir ser salvo na grande tribulação. Tá certo? Mas o povo evangélico não substituiu coisa nenhuma. E Deus, quando olha lá, não está procurando o povo evangélico. Mesmo porque o cristianismo não foi criado pelo Filho de Deus como o povo acredita. O cristianismo foi criado pelo homem, certo? Tá. E também o povo evangélico, o povo evangélico vai ficar louco comigo, mas é isso mesmo. O povo evangélico, ele é um católico, só que ele não sabe. Primeiro, ele segue o mesmo Jesus romano, que é cultuado lá na Igreja Católica. Ele comemora no dia 25 de dezembro, que é uma festa pagã, esse Jesus lá do catolicismo, tá? E é isso. E todas as outras religiões seguem o mesmo Jesus. Você sabia que na religião afro, eles também têm esse entendimento? Eles têm até a Bíblia na mão, eles lêem, eles oram o Pai Nosso. Eles sabem que Jesus, que é como você chama Jesus, que hoje eu bani esse nome, não chamam. E eu não estou querendo machucar nem ofender ninguém, eu estou falando de mim. Cada um que faça de si, da sua vida, o que quiser, tá bom? Mas eles seguem. Sabia que eles têm Deus como o ser supremo? Aí eles vêm e adoram os orixás, o que está errado, né? Porque isso é idolatria. Mas eles têm esse entendimento, tá bom? A gente aqui é muito ignorante, principalmente quem foi criado na religião evangélica e às vezes não pesquisa, não sabe das coisas e fica tratando esse povo como se eles fossem, sei lá o que. Deixa pra lá, certo? Que o nome do Criador... Ah, sim, essa é tremenda, gente. Um dia eu estava lendo a minha Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia de verdade para entender em 2018. Foi no final de 2017 para 2018, né? E agora eu acho que eu tô no...
Acabei de sair do livro de Lucas. Eu não terminei de ler ainda a Bíblia, tá? Porque não é uma tarefa fácil ler a Bíblia. E eu não leio para dizer que eu li a Bíblia, eu tento entender. Eu leio para entender. Aí, mas muita coisa eu fui descobrindo e não anotei, né? Então, quando eu terminar, chegar em Apocalipse, eu vou voltar tudo de novo, só que com um caderno para anotar. Eu quero fazer lá umas 50 ou 100 coisas que eu aprendi lendo a Bíblia, tá bom? E eu esqueci o que eu estava falando.